colaborador, estou convidado aqui no Departamento de Ciências Médicas e da Saúde. Estou aqui para apresentar os nossos convidados e a nossa relatora no âmbito desta sessão relacionada, portanto, com este ciclo de conferências no âmbito dos projetos de escolas de saúde mental. Portanto, o tema de hoje, intervenção em situação de crise, terá como relator a professora Ana Rita Matias, que é colaboradora da Universidade e da Escola Superior de Saúde e Desenvolvimento, portanto, com licenciada em Comunicação Psicomotora e especialista em Psicomotricidade. E temos connosco o professor Ricardo Rodrigues, portanto, tem formação em enfermagem, com diferenciação na área da saúde mental, tem também formação em teatro, tem trabalhado no contexto da saúde mental da infância e adolescência, quer no âmbito do Centro Hospitalar de Lisboa Central, no Hospital da Ana Estefânia, como mais recentemente na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Integra o corpo clínico da Arte Terapias, no âmbito, portanto, da direção de grupos de sociodrama com crianças e jovens. Está ligado também a um coletivo teatral, onde se veicula também a linguagem artística na comunidade, particularmente neste âmbito, quer das necessidades educativas especiais, quer no âmbito da patologia pedopsiquiátrica. É docente do Instituto da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal e está atualmente, portanto, a dirigir um Instituto de Acolhimento Especializado para jovens com deficiência mental e com doença mental e deficiência, e tem colaborado mais recentemente também com a Universidade de Évora, sendo doutorando em Ciências da Educação. Um currículo rico e com uma experiência larga para nos falar relativamente ao que está aqui em causa, que é, no fundo, uma primeira linha de atuação em situações que possamos identificar e reconhecer como uma crise neste contexto e, sem querermos com isto, digamos assim, substituir-nos aos técnicos de saúde, mas, na verdade, é ficarmos com uma noção de todos nós, como numa primeira linha de atuação, questões devemos estar atentos e como devemos agir, e quais aspectos podemos priorizar. Nesse sentido, Ricardo, tens a palavra. Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui na Universidade de Évora. Eu vinha a dizer isto ao Tiago, gosto muito de vir a Évora, tenho vindo a Évora desde há vários anos esta parte. Colaborei aqui há vários anos com a Associação Chão de Meninos, fizemos um trabalho muito interessante de suporte às jovens que na altura estavam acolhidas em algumas casas, que estavam sob as tutelas do Chão de Meninos, e mais recentemente tenho vindo a Évora no âmbito de uma colaboração de um mestrado em enfermagem, que é um mestrado integrado entre várias escolas, e uma dessas escolas é a escola da minha proveniência, no Instituto Politécnico de Setúbal, a Escola Superior de Saúde. Temos uma relação pessoal de há vários anos, eu e o Tiago, e estas questões da saúde mental são questões que sempre acompanharam as nossas conversas. Elas estão na ordem do dia naturalmente. Tivemos há muito pouco tempo um apagão que instalou novamente este cenário de crise, né? De crise generalizada, e portanto acho sempre pertinente que possamos discutir desta forma alargada todas as questões que estão associadas a uma possível crise, a um cenário de crise, né? A palavra crise é uma acessão que pode ter diferentes leituras. Eu, ao longo da apresentação, vou tentar desconstruir, vou tentar esclarecer, vou tentar abrir horizontes, e, no fundo, acho que tudo aquilo que vou partilhar vão ser para vocês, certamente, oportunidades de revisitar coisas que eu acho que já estão muito integradas e que já fazem parte do vosso mindset em relação a estas coisas. Portanto, estou neste registro híbrido, portanto, peço desculpa às pessoas que estão em casa. Talvez vou ter a oportunidade aqui de ir mais ao encontro das pessoas que estão aqui em presença, mas estou inteiramente disponível aqui através do chat para também
ir ao vosso encontro. Entendo estes momentos sempre como momentos de partilha efetiva, portanto estejam e sintam-se perfeitamente à vontade para em qualquer momento estar apresentando, ir comentando, ir acrescentando, ir questionando. Eu acho que sobretudo neste registro híbrido, quanto mais viva for a plateia, quanto mais viva for a comunicação, quanto mais vivo for o diálogo, mais interessante será para todos. O Tiago já fez as apresentações necessárias. Acho que... Muito bem. Espero que seja agora. Vocês perceberam que isto era um exercício? Claro. Crise. Claro. Bom, Combinado. podemos começar por aí. Se calhar partilhar como é que foi para vocês o apagão e que mecanismos é que mobilizaram, como é que geriram essa crise. Não sei se foi crise para todos ou não, mas assim, em modo introdutório, só uma partilha ou duas de como é que foi para vocês a crise. Foi um alívio. Foi um alívio. Depois foi um computador. Foi bom. Sim. Foi bom. Mas também porque talvez a expectativa de que não fosse ser muito bem ao mesmo tempo. E essa expectativa. Talvez por isso, porque se prolongasse o tempo, talvez não achasse tão ligada. Sim. Alívio, sim, esta ideia de estarmos desligados, não é, do mundo online, do mundo virtual, sem dúvida, de uma partilha comum, mais partilhas. Normalmente acabávamos. Lembra-me de ver isso. Depois a gente coloca a questão que é muito habitual quando se fala das coisas em segunda-feira, nós colocamos em primeiro lugar a falta de internet. Sim. E a questão da falta de eletricidade. Não ter os labores, isso era secundário. Naquele momento, o problema era a falta de internet. Sim. Eu acho que exato. A qualidade na gestão da crise, nesse dia em particular, sobretudo aqueles que tiveram partilhas negativas, teve muito a ver com a experiência do isolamento, da possível experiência do isolamento. Como a gestão da comunicação não foi famosa, e as pessoas não tinham rede MEL, que foi aparentemente aquela rede que deve ser para funcionar mesmo com muitas falhas, e que tinham familiares distantes, tiveram essa experiência de isolamento e da ausência de comunicação, que é um dos fatores que mais concorre para uma gestão da crise mais positiva. E, portanto, essas partilhas foram muito comuns, pessoas que redescobriram coisas, enfim, há toda uma romantização do momento da crise, de repente readquirimos novos hábitos, voltamos a ler, voltamos a desfrutar do espaço exterior, enfim. Claro que tudo isso eu acho que é relativamente fantasioso, claro que nos põe a tónica em coisas que são fundamentais nas nossas vidas e que de alguma forma temos vindo a desinvestir. Ao supermercado, levaram, os enlatados levaram, o arroz, não havia certo lado das pessoas que no dia seguinte foram devolver o que eu tentar. Eu vi que estavam supermercados cheios de água, de água, não sei. Entraram bem. E isso certamente tem a ver naturalmente com questões que são intrínsecas, tem a ver com questões que não foram muito arrumadas no período Covid, sim, essencialmente. E portanto esse dia certamente reativou uma série de coisas, sim. Houve um cheirinho de fim do mundo, se bem foi por poucas horas, que se instalou certamente em muitas cabeças. Pronto, a ideia da saúde mental como uma feijoada, que de facto não há uma receita única para a promoção da saúde mental, como não há uma única receita de feijoada. Há feijoadas, se vocês forem ver qualquer receituário de receitas, há muitos tipos de feijoadas no nosso país, nós somos o país das feijoadas e dos bacalhaus, e cada um faz uma feijoada à sua maneira, e eu acho que a ideia da saúde mental também, cada um tem os seus ingredientes
para se sentir saudável do ponto de vista da saúde mental, e não há uma saúde mental perfeita, não há um caminho perfeito para a atingir, há uma série de dimensões e variáveis que têm que estar presentes, mas ela também é muito flutuante e vai se ajustando às circunstâncias da nossa vida, pessoais, profissionais, familiares, enfim. Isso é uma dimensão importante. Este modelo é um modelo feliz, que é um acrónimo que tenta definir as tais variáveis que são prerrogativas importantes na promoção da saúde mental. O M é do contínuo mente-corpo, do mental. Este ditado, mente-são, corpo-são, naturalmente todos sabemos, quanto mais fisicamente estivermos disponíveis, a sentirmos saudáveis, há uma tendência que também do ponto de vista da cognição, do ponto de vista emocional, também estejamos mais saudáveis. Este é de exercício, a prática de exercício naturalmente tem muitas vantagens, elas estão muito estudadas. A recomendação é os tais 150 minutos e vai variando também em função da idade, vai em função do género, em função de cada um dos nossos interesses e também em função do nosso biotipo e um bocadinho das nossas características físicas. A ideia da nutrição, cada vez mais se fala das questões da alimentação e da alimentação saudável. Sabemos todos que a alimentação que hoje temos, o acesso à comida, a alimentação hoje é muito diferente de há 50 anos atrás. A agricultura está muito industrializada e, portanto, grande parte dos alimentos que nos chegam já têm camadas de processamento e, portanto, o alimento que nos chega já não é um alimento o mais saudável possível. Basta fazermos aqui uma retrospectiva e as voltas, eu gosto muito de ir a supermercados, as voltas que damos e se lemos os rótulos, são muito poucos, além dos alimentos frescos, alimentos que possamos considerar saudáveis, efetivamente, mesmo coisas mais ou menos inocentes, como o arroz, a massa, enfim. E, portanto, sabemos hoje que esta é uma dimensão para estarmos saudáveis que precisamos valorizar. O descanso, há uma epidemia das alterações de sono, há uma epidemia dos problemas de sono. Todos os dias recebemos das nossas redes, enfim, a nossa comunicação habitual, várias receitas para ter um sono mais saudável. Um dos fármacos que mais se vendem são os ansiolíticos e são os fármacos indutores de sono. Portanto, sem sono e estando em privacidade. A ideia da adaptação, né? É tão mais saudável as pessoas que são mais capazes de se adaptar a diferentes circunstâncias de vida. Esta é da adaptação. E o L é de ligação, de conexão, e por isso é que eu dizia há pouco, quanto mais estivermos conectados, quanto mais estivermos ligados à comunidade, aos nossos pares, à família estiver mais próxima, mais saudáveis tendencialmente poderemos estar do ponto de vista da nossa saúde mental. Aqui sinais de alerta importantes, e aqui é neste contexto universitário, no contexto das nossas vidas, há sinais de alerta que são muito evidentes, as tais red flags. A questão do isolamento, eu retirar-me das minhas atividades habituais, ou deixar de fazer coisas que habitualmente faço, e já não estou a falar das questões profissionais, isso já é um estado tardio em termos de sinais de alerta. Deixar de fazer hobbies que habitualmente fazia, deixar de fazer as minhas rotinas normais no meu dia-a-dia, é um sinal de alerta importante. Alterações emocionais, alterações do ponto de vista do humor. Todos nós temos dias difíceis, todos nós ficamos de vez em quando tristes, todos nós temos momentos em que ficamos particularmente agitados, inquietos, zangados com algum aspecto. A questão aqui é que estes sintomas todos têm de ser em contínuo e têm que se manifestar durante muito tempo. Alterações da personalidade, ou seja, se eu sou tendencialmente mais inibido, mais contido, de repente ficar muito eufórico, muito extrovertido, muito comunicativo, ou o contrário, se eu sou habitualmente uma pessoa com facilidade de comunicação, habitualmente simpática, habitualmente com um contacto sintónico, e de repente o meu humor desaparece, mais uma vez, alterações de humor e alterações deste ponto de vista, daquilo que é o nosso temperamento de base, que se possam manifestar durante bastante tempo. E depois, naturalmente, a ideação suicida, naturalmente, não se manifesta assim, né? Nós não partilhamos habitualmente de forma espontânea sentimentos autodestrutivos, mas quanto mais próximas as pessoas estão, quanto maior é o convívio, maior facilidade temos em fazer isso. E depois, entender a saúde mental desta maneira, né? Num espectro, né? O nosso
a nossa paleta de cores não está sempre nas cores mais coloridas. Habitualmente estamos sempre numa fase de transição entre as paletes mais exuberantes de cores e as paletes mais tristonhas e fechadas e mais carregadas, e é entender que vamos ter que ir dançando nessa paleta de cores, nessa escala espectral. É evidente, como eu dizia, que são sinais de alerta, não significam exatamente manifestação de doença, precisamos que elas sejam acompanhadas durante bastante tempo. Portanto, os contornos da doença mental, sabemos isto hoje, estes dados de prevalência e de epidemiologia são mundiais, mas também também são da escala nacional, 1 em cada 5, portanto, nós estamos aqui essencialmente 20 pessoas, e de 4, 5 pessoas ou têm doença mental ou estão em risco de aumento de doença mental. A definição é óbvia: alterações do processo de pensamento, alterações do ponto de vista do humor, alterações do ponto de vista do comportamento. Aqui estamos a falar de tudo que tem a ver com a dimensão da autorregulação. Os mitos e estigmas, isto é um combate permanente. Eu acho que desde a epidemia as coisas têm-se desconstruído efetivamente, mas é muito comum que a doença mental é só para os fracos. É muito comum dizer que um estado depressivo é um estado que passa com o tempo e que está triste, logo logo isso vai passar. É muito comum entender que a doença mental não é propriamente uma doença e com uns pozinhos de medicação de repente vai ser ultrapassado. Isto é só, ele é só. É só, exatamente. É muito comum estar associado a uma especial preguiça ou uma especial falta de vontade, uma pessoa que é pouco capaz de, através destes fatores motivacionais, transformar a sua realidade. E é óbvio que um mesmo diagnóstico, uma perturbação da ansiedade, uma perturbação depressiva, uma perturbação obsessiva ou compulsiva, tem contornos muito diferentes e tem expressões muito diferentes para cada uma das pessoas. Portanto, falar em doença mental assim em geral e abstrato e entendendo que isso pode ser generalizado não está correto. A ideia é mesmo que cada pessoa tem a sua experiência de doença mental e é preciso trabalhar também em função disso. A estratégia de autocuidado, eu não vou me alongar muito, que sei que a professora Fátima já falou muito sobre isto. Estas questões do autocuidado que falava inicialmente estão muito presentes quando falamos no autocuidado geral. A ideia de que temos de estar muito vigios em relação à nossa própria condição, padrão de sono, padrão de alimentação, relação com os pares, relação com familiares, o nosso nível de satisfação em relação à vida, o nosso nível de entusiasmo em relação à vida, são tudo coisas que temos de estar em permanente atitude de vigília. E esta ideia de a construção da resiliência é um conceito, vocês sabem, já tem alguns anos, é um conceito que deriva da física, é um conceito que começou a ser desenvolvido porque se percebeu que pessoas com a mesma história de vida, ou seja, com vários eventos adversos, vários eventos traumáticos, algumas delas desenvolviam doença mental e tinham vidas muito difíceis, com muitas complicações, e outras não. Eram capazes de ultrapassar. Então, houve vários autores que começaram a se debruçar sobre a resiliência. A resiliência neste momento tem várias escolas, tem vários horizontes. Aqui é a ideia de todos nós nos tornarmos mais capazes de viver um novo evento adverso, mais capazes de ultrapassar questões que nos possam inquietar, desorganizar, descontrolar e desviar daquilo que é o nosso normal. Pronto, do ponto de vista da comunicação eficaz, há questões também, e aqui em meio universitário, se eu me deparo com um colega, seja um colega docente, seja um colega enquanto estudante, nós apressamos-nos, né, a dar soluções. O exemplo clássico de alguém que chega meio tristonho e que não quer sair à noite, por exemplo, ou não quer ir a uma festa aqui do contexto universitário, não quer, sei lá, fazer qualquer programa em grupo, e as respostas são habitualmente: vai passar, eu já fiz isso, tens que fazer isso, tristeza, não pagam dívidas. Apressamos-nos muito, sobretudo quem não é da área, quem não tem os skills e as competências apropriadas, apressamos-nos muito a querer resolver nós próprios o problema, porque esse mesmo problema está a inquietar-nos a nós. Muitas vezes esse movimento de procurar resolver muito rapidamente nada mais é do que o nosso desconforto em lidar com uma situação que é potencialmente difícil. Portanto,
formular perguntas abertas, como estas, como tem estado, em vez de estar bem, tudo o que são respostas que convidam a uma resposta fechada, sim ou não, são respostas que não permitem o outro expressar verdadeiramente aquilo que está a sentir, aquilo que eventualmente gostaria de partilhar. Tudo o que sejam respostas que permitem a nós explorar o problema, explorar as dificuldades, partilhar ou encontrar soluções em conjunto, são perguntas muito valiosas. E depois, não desvalorizar nem minimizar aquilo que o outro está a sentir, coisas como da nossa ordem do dia, isso vai passar muito rapidamente, eu já vivi isso, anda a beber uns copos connosco, isso passa, e amanhã é outro dia, e os problemas lá em casa vão se resolver por si mesmo, tu vais ver, enfim. Não penses nisso. Não penses nisso, enfim. Há uma série de coisas que no contexto de pares, neste contexto universitário, vão perpetuando este tipo de comunicação que em nada ajuda para quem está ou em risco de desenvolver doença mental ou em verdadeiro sofrimento mental e emocional. Quando e onde procurar ajuda, acho que isto é importante. Os níveis de apoio, naturalmente, nestes primeiros sinais de alerta, acho que devemos todos os cuidados que têm a ver com cuidarmos de nós próprios de uma forma mais eficaz são importantes. A nossa rede mais próxima também é importante. Quando nada disto de facto é suficiente e não ajuda a transformar aquilo que estou a sentir e a vivenciar, a ajuda profissional é muito importante. Temos o SNS, tem consultas especializadas, realizadas por todo o país. Claro que o acesso aos cuidados de saúde mental é um tema, todos nós sabemos que a acessibilidade poderia ser muito melhor do que é. Temos, na minha área, em Lisboa, temos listas de espera de 6 meses para uma primeira consulta, para uma consulta na idade da adolescência, na idade da segunda infância, temos de 6 meses a 1 ano. Portanto, uma criança que esteja a viver, de facto, um problema difícil, complicado, na relação com ela própria, com a família, e em contexto escolar, tem que esperar 6 meses, se não puder pagar, para ter um primeiro atendimento e uma primeira avaliação. Depois temos estes recursos de emergência, eu pus aqui só a Saúde 24, a Saúde 24 depois tem uma série de links para um conjunto de linhas mais específicas, e depois, claro, é esta ideia de que a medicação e a psicoterapia são os tratamentos standard. A ideia de que qualquer tratamento e qualquer acompanhamento nesta área é um acompanhamento demorado, prolongado, que exige muita consistência e regularidade no acompanhamento e também na própria adesão de quem está a viver essas mesmas dificuldades. Pois os tempos são muito incertos, nós estamos a viver tempos complicadíssimos, temos a inteligência artificial a mergulhar e a intrometer-se em tudo, cada vez mais nas nossas vidas. A ameaça que vai pairando, às vezes mais presente, às vezes menos presente, com uma série de empregos que vão deixar de existir, a questão das crises, tudo que tem a ver com o mundo das alterações climáticas, que nos deixa aqui muito inseguros face ao futuro. Eu sou pai de crianças pequenas, e, portanto, muitas vezes invade-me o pensamento relativamente ao futuro das mesmas, como é que vai ser o mundo daqui a 10 anos, a 15 anos. Depois, mais recentemente, temos 2 guerras, temos, enfim, uma ascensão de movimentos políticos muito extremados, temos uma realidade social que está muito clivada, temos um ambiente que habitualmente era saudável de discussão e de confronto político e ideológico, que hoje em dia parece impossível. Enfim, há aqui uma série de variáveis que nos deixam no lugar de alguma incerteza, alguma insegurança. E acho que estas dimensões também são importantes para, de alguma forma, nos irmos situando face a isso mesmo. A importância das fontes, né? Hoje há fontes para tudo e mais alguma coisa, e hoje há muitas formas de validar a informação que estamos a aceder, muitas mesmo. A importância de estarmos não isolados, estarmos em ligação, naturalmente dentro dos nossos contextos familiares, mas também sociais, mantermos aquela moldura, aquela estrutura de rotinas que remete para as questões da alimentação, da nutrição, enfim, as questões do sono, as questões da pertença à comunidade. Isso são tudo rotinas que importa preservar e às vezes importa até torná-las ainda mais consistentes na nossa vida. E naturalmente nós temos um papel, enquanto profissionais de saúde, professores
do ensino superior, no sentido de contribuir, então, do ponto de vista de cidadão, do ponto de vista civilizacional, para a construção, então, de uma ideia de resiliência comunitária. Pronto. Agora, muito em concreto, o que é uma crise, o que é a crise? Ela tem, como dizia no início, muitas possibilidades de leitura. A de crise é, por definição, e também há muitas definições associadas à é qualquer coisa que ultrapassa a nossa capacidade de adaptação, a qualquer coisa que faça aos nossos recursos habituais de coping e de relação com os momentos difíceis da nossa vida, não conseguimos. Portanto, ultrapassa-nos claramente, instala-se claramente a nossa dificuldade em fazer face. Há um alto nível de sofrimento psíquico que tem muitas expressões e que pode ter um impacto transversal em relação ao nosso funcionamento, desde logo do funcionamento que está associado ao investimento em nós próprios e à ideia do autocuidado, mas também o funcionamento mais social e do ponto de vista dos papéis que vamos exercer na nossa vida, e esses podem ficar mesmo muito comprometidos, ou seja, pode ficar comprometido os nossos papéis de pai, de esposo, de esposa, os papéis de profissional, e quanto maior é a crise, quanto mais traumática e profunda ela possa ser, maior impacto está associado. Eu entendo a crise, e há uma leitura também associada à crise, como uma oportunidade de crescimento. Eu trabalho muito com jovens muito turbulentos, muito inquietos, muito agitados, com muita problemática de comportamento, que investem no momento de crise com muita agressividade, e esses momentos são muito férteis na transformação, naturalmente, dessa mesma espessura emocional, de grande agressividade, de hostilidade, são férteis nisso, uma oportunidade de ir transformando isso, mas também são férteis porque qualquer escalada agressiva esconde uma série de outros sintomas e esconde uma série de outra sintomatologia que na verdade está na origem daquela escalada agressiva, e portanto o momento da crise, a crise com esta dimensão, pode ser também um momento em que há uma oportunidade de transformar e uma oportunidade de ir mais fundo naquilo que é o verdadeiro mal-estar e o verdadeiro sofrimento daquela criança, daquele jovem. Quais são as reações comuns à crise? Elas podem ter estas diferentes dimensões, mais física e que estão classicamente associadas aos ataques de pânico e às preocupações de ansiedade muito agravadas. São os episódios de taquicardia, sentimos a pulsação muito acelerada, os episódios de hiperventilação. Eu acho que todos nós, eventualmente, já nos deparamos com pessoas assim nos nossos contextos de vida. A ideia da fadiga, a ideia do cansaço permanente, acordar permanentemente cansado, acordar cansado, passar o dia cansado, chegar ao final do dia cansado, ter dificuldade em adormecer, ter um sono muito interrompido, com pesadelos, com episódios de insónia inicial, tardias, enfim. E alterações físicas também a este nível, a sensação de estar sempre nauseado, com sensações de desequilíbrio, enfim, muitas alterações de apetite também, ou comer muito mais, ou deixar de comer. As alterações cognitivas, claramente, tudo o que tem a ver com a cognição é muito afetado. As questões associadas ao pensamento e ao pensamento estruturado, à articulação das ideias, à produção de pensamento, à elaboração de juízo crítico, de juízo mais, na nossa área, de juízo mais planifica, fortemente comprometido, e já não estou a falar de alterações de processo de pensamento mais agravados, como alterações da percepção, intrusão de pensamentos de origem alucinatória, tudo isso já corresponde a um momento mais agravado. Questões de comportamentais, nós todos temos reações comportamentais algumas mais primárias, algumas mais sofisticadas em maior elaboração. É interessante, por exemplo, antes do apagão houve um terremoto, um episódio sísmico de maior expressão, não sei como é que vocês o viveram aqui, mas em Lisboa, o local onde eu trabalho, aquilo abanou tudo, e no meu contexto houve pessoas que ficaram tranquilas. O que é que aconteceu? Eu recebi os que desapareceram, desataram a correr e tal. E portanto, isso, qualquer um de nós, se calhar, faça o mesmo episódio, tem respostas comportamentais também muito, muito distintas. E claro,
todo o universo emocional fica muito abalado, fica muito transtornado, fica muito como a doença bipolar. Nós vamos vivendo numa montanha russa de emoções e de muito difícil integração, muito difícil harmonização. Quais é que são os objetivos de intervenção em crise? Claro que a recuperação rápida para o nível prévio de funcionamento, o mais rápido possível, né? A ideia de estabilizar emocionalmente. Estabilizar emocionalmente não quer dizer que eu volto àquilo que é o meu temperamento de base ou aquilo que é o meu modo neutro do ponto de vista emocional, mas é sair de um território onde eu estou absolutamente descontrolado. Claramente, a ideia de que teremos mesmo que a intervenção na crise tem mesmo que concorrer para a ideia de ter o menor impacto possível nas nossas vidas. E, claro, um objetivo major, um objetivo muito secundário, mas talvez seja o objetivo mais pertinente, porque o cenário de crise, já percebemos, é um cenário de crise que não vai desaparecer. Este espectro da crise, esta sombra da crise, que de alguma forma está instalada nos nossos dia-a-dias, não vai desaparecer, e certamente todos nós vivemos a experiência de estarmos mais capazes, a maior parte de nós, faça um novo episódio pandémico, faça um novo apagão, enfim. Desenvolvemos algumas competências, né? Um dos temas habituais de conversa depois do apagão é se já tínhamos feito o kit, né? O kit de sobrevivência, né? Uma das coisas logo a seguir à pandemia, logo a seguir ao primeiro período de confinamento, foi ver pessoas que tinham algumas posses naturalmente e a tentarem reorganizar a vida, né? Sair da cidade, a vir para territórios menos urbanizados, a comprar uma segunda casa num outro espaço, enfim. Tudo ideias, perspectivas, horizontes para tentar lidar melhor com uma nova crise. Pronto, estas questões já falámos sobre as mesmas. Estas questões do sono está mais que identificado como um pilar fundamental. A questão do contacto, da ligação, das rotinas e do ser capaz, o ser capaz de expressar, né? Sabemos hoje também, é muito evidente que as pessoas têm um funcionamento internalizante, ou seja, que guardam tudo para si, que vão vivendo internamente tudo aquilo que está a magoar, que está a incomodar, que está a inquietar, são as pessoas que têm maior risco de desenvolver doença mental. Pelo contrário, as pessoas têm um funcionamento externalizante, ou seja, que são mais capazes de exteriorizar, que às vezes exteriorizam até demais, até de uma forma brutalmente invasiva em relação às pessoas que os rodeiam, estão menos propensas a desenvolver doença mental. Portanto, um dos nossos papéis de intervenção na crise é mesmo facilitar a expressão, facilitar, veicular a possibilidade das pessoas falarem sobre aquilo que está a incomodar. Pronto, no limite da crise, pode-se instalar o trauma, pode-se instalar... Isto é um diagnóstico. Fala-se, eu acho que vocês têm acompanhado isso, quem está próximo destas áreas, fala-se cada vez mais dos cuidados sensíveis ao trauma. Eu trabalho com crianças e jovens profundamente traumatizadas e com histórias de vidas carregadas de trauma e de adversidade. E, portanto, para mim, na minha prática diária, sempre foi muito evidente que era muito importante trabalhar o trauma e transformar, ou tentar transformar o trauma. A crise, seja ela que natureza for, pode desenvolver este diagnóstico. Não é preciso um cenário de guerra, não é preciso um cenário de catástrofe para instalar uma perturbação de stress pós-traumático, e ela está naturalmente enquadrável nestas perturbações de ansiedade, tem esta duração que pode pelo menos um mês, pode ser episódios agudos, mas podem ter até episódios crónicos. Há muitos estudos longitudinais muito interessantes. Não sei se já ouviram falar, se apenas já falaram de um estudo que de alguma forma é fundacional relativamente aos estudos associados ao trauma, que é os ACE Studies, que é os Adverse Child Events. É um estudo que foi desenvolvido nos anos 80, na realidade americana, por um médico de família que percebeu que havia uma grande relação entre a obesidade, a história de crianças obesas, com histórias muito marcadas por trauma. E ele propôs, na altura, fazer o alargamento deste estudo, que era muito focado na obesidade, para toda a sintomatologia na infância, e depois alargou isso para toda a população, e hoje é um estudo em contínuo,
que vai tendo diferentes publicações, mas o que o estudo é muito claro é que quem tem muito trauma na infância, na adolescência, tem uma grande propensão para desenvolver doença física e para desenvolver doença mental. E há muitas correntes até dentro da psiquiatria, a chamada imunopsiquiatria, que é que procura objetivar? Que há uma grande relação entre exposição ao trauma e uma resposta muito exacerbada do sistema imunitário, e quando, perante o mesmo evento adverso, ou um evento adverso correlacionado, nós encadeamos uma resposta imunitária muito mais exacerbada, muito mais intensa, e isso pode estar na origem de desenvolvimento de doença física, nomeadamente o conjunto das doenças autoimunes, e, portanto, há muita investigação a ser produzida nesse sentido para dar maior robustez a esses achados iniciais, mas parece-me evidente, na minha prática diária, isso é muito evidente, de que há uma relação muito forte entre o episódio traumático e a possibilidade de adoecermos, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista mental. Os principais sintomas da produção de stress pós-traumático, naturalmente os pensamentos intrusivos, o evitamento, o estado de hipervigilância é aquilo que é mais comum, pessoas muito vigis, pessoas para quem tudo é passível de gerar uma reação de maior desconforto, para quem qualquer estímulo pode ser potencialmente muito desconfortável, e portanto o que acontece muitas vezes é o evitamento, é o isolamento, é a dificuldade no confronto e na assunção daquilo que são os papéis normais das suas respectivas vidas diárias. E, num estado mais grave, há uma intrusão grande do ponto de vista da ideação, dos pensamentos que reativam, de alguma forma, o evento traumático. E pronto, o sono é muito invadido de tudo isso também. Pronto. É um caso óbvio de necessidade de procura de ajuda especializada, seja do ponto de vista médico, seja do ponto de vista psicológico. Naturalmente, tudo isto já se verifica em relação à crise, sem esta expressão sintomatológica tão grave, aqui ainda é evidente a importância destas pessoas estarem acompanhadas, a importância destas pessoas estarem enquadradas num meio familiar protetor, securizante, contentor, e, portanto, a manutenção daquilo que são os cuidados normais. Eu vou apenas referir alguns modelos. Isto são o SAFE e o ACT, são modelos do NHS, do Sistema Nacional de Saúde, o equivalente ao Sistema Nacional de Saúde britânico, que tem uma validação muito transversal. Na nossa realidade portuguesa, a Ordem dos Psicólogos também desenvolveu um modelo, também é muito interessante, que também é um modelo multidimensional, tal como este. Mas esta crise, à luz destes modelos, é mais a crise da catástrofe, é mais a crise da emergência humanitária, é mais a crise eventualmente pandémica. Não é tanto esta crise que temos vindo a falar, não é tanta crise que eventualmente se pode instalar aqui no meio académico. Ainda assim, achei pertinente poder fazer referência aos mesmos. O CFR é o acrónimo que, na linguagem anglo-saxónica, no inglês, o SAFE é mesmo, o S é mesmo de safer, de ambiente seguro, o E é de knowledge, ou seja, de conhecimento, sim, o F é de facilitate, ou seja, de facilitar a compreensão, facilitar a exploração, o E é de encouragement, ou seja, de encaminhar, reforçar a necessidade do acompanhamento, e o R não é de recuperação, mas é de possível referenciação, possível encaminhamento. Basicamente, os modelos têm estas dimensões muito presentes, né? A garantia da estabilização, da promoção de um ambiente mais seguro possível no cenário pós-catástrofes ou pós-crise, né? A garantia de que é possível eu promover um ambiente em que possa me sentir mais calmo e mais tranquilo, né? O reconhecimento e a validação dos sentimentos de tudo o que está a acontecer
com as pessoas naquele momento, a possibilidade de compreender e de explorar melhor como é que aquele evento, o que é que ele está a desencadear internamente, e depois, naturalmente, desenvolver várias estratégias de confronto, de exploração e de articulação com recursos adicionais. Este TECT é um modelo um bocadinho mais complexo e tem o trauma associado. O modelo do SAFER não tem, não fala do trauma propriamente dito. O significado clínico é isto, de uma possível intervenção muito algoritmada, ou seja, muito estruturada, é que de facto previne ou pode ajudar a prevenir que a crise se instale de uma forma muito severa, que de facto haja uma maior eficácia no tratamento, sobretudo para pessoas que já têm uma condição clínica prévia nesta área, a possibilidade de constituir uma rede de recursos para que possamos encaminhar, nos possamos articular em todas estas questões e, naturalmente, quanto maior a rede, quanto maior são os recursos, sabemos isso em relação à saúde mental no geral, maior é o potencial associado aos internamentos. Portanto, aqui a pensar isto de uma forma multidisciplinar, a ideia de que, no limite, os modelos podem evoluir para isto, né, de que a emergência médica pode ser usada pela triagem. O INEM já tem, não tem, já é anterior à pandemia, mas o INEM já tem equipas especializadas para a crise e para o trauma, que fazem uma triagem no local e no contexto. Funcionam desta forma muito articulada. Há a figura de um gestor que depois decide quais é que são os recursos a alocar. Em caso de necessidade de intervenções muito especializadas, estão mobilizados os estados profissionais de saúde que têm treino específico para intervenção em crise e no trauma. E depois há todo o cenário de articulação pós-crise que é preciso viabilizar, mobilizar, em tudo o que tem a ver com a articulação para os serviços para continuar o acompanhamento. Enfim, é isto. Prevenção inicial, acompanhamento contínuo e depois a crise, se a crise se prolongar muito, é preciso ir sempre ajustando o tratamento, a intervenção, a qualidade do acompanhamento, a intensidade do acompanhamento. Tudo isso são coisas que vão sendo calibradas ao longo do tempo. Pronto, termino com isto, do nosso papel, é um repto a todos nós, naturalmente. Há uma responsabilidade coletiva, né? Não pode ser só dos profissionais de saúde, não pode ser só do contexto académico. Acho que todos nós temos um papel na comunidade e temos um papel enquanto cidadãos. Temos que nos comprometer cada vez mais com estas discussões, com estas questões. A ideia de estes fóruns são muito importantes para ir contribuir para desconstruir o estigma associado. O estigma, no geral, contribui muito para uma coisa que é o autoestigma, né? A própria experiência do doente mental é uma experiência de estigmação, de autoestigmatização progressiva. E pronto, tudo o que sejam. Eu não conheço bem Évora, conheço vir cá de 5 anos. Não sei se é um tecido social muito envolvido em ações da comunidade, em ações de voluntariado, se há uma entidade, há uma sociedade civil com muitas entidades que podem desencadear ações, iniciativas nestas áreas, mas acho que Évora é uma comunidade muito interessante. O João dos Santos dizia, o João dos Santos, um dos pais da pedopsiquiatria em Portugal, dizia que cada criança precisa de uma aldeia para crescer de uma forma saudável. Eu não estou a chamar Évora uma aldeia, mas o que estou a dizer é que Évora é um meio que nem é muito grande, nem é muito pequeno. Eu acho que tem a escala certa para uma criança poder crescer, para uma comunidade poder estar muito próxima também nestas questões. Enfim, termino desta maneira, naturalmente disponível para todas as questões e mais uma vez as minhas desculpas por aquela atrapalhação inicial. Obrigado pela sua clareza e abrangência. Deixava, antes de mais, as questões à audiência, que está aqui presente connosco e que está em casa a assistir via Zoom. Eu vou lançar então alguma questão, também
objetivos. Peço desculpa, não vi. Pronto, já agora, e agradeço, que vou da melhor maneira possível para mim, é citar o João Chaves, que é só o meu treinador de referência, mas é realmente aquilo que demora quando se fala das crianças. Especificamente no caso dos jovens meninos, e em caso desta população de crianças em acolhimento, o que é que pode o seu trabalho toca? O que é que toca especificamente? Considerando ter lá a equipa multidisciplinar, não é? E qual é o que tem sido o trabalho feito por lá, com essa população em específico? Com o chão de meninos ou no contexto da promoção e proteção? No contexto dos jogos de meninos. O chão de meninos, eu já não colaboro com o chão de meninos, colaborei no passado, e na altura o que é que foi importante? Nós trabalhámos com um grupo de jovens, de meninas, jovens adolescentes, e na altura era um contexto com uma problemática de comportamento muito agida, havia muitos problemas e muitas dificuldades no dia-a-dia da casa, jovens que introduziam nas rotinas diárias muitas complicações, havia muita dificuldade dos cuidadores das casas na altura, na relação com esses comportamentos, e aquilo que nós fizemos, construímos uma intervenção em grupo espaçada no tempo. Eu fiz isso com a doutora Patrícia Claudine, que era a psicóloga da associação na altura, que estava a fazer a formação em arte-terapia, em terapia intermodal, melhor dizendo, e eu estava na altura no conservatório a fazer o percurso de formação de ator. E, portanto, achámos que era um casamento feliz podermos introduzir mediadores eminentemente artísticos, no fundo como veículos de expressão das dificuldades daquelas jovens na altura e daquilo que estava, como eu dizia no início, por trás de todos aqueles comportamentos. Portanto, na altura mobilizámos vários mediadores, no contexto mesmo do espaço de uma das casas que estava na altura sob a tutela do Chão de Meninos, mas mobilizámos também a comunidade. Levámos as jovens a ir ver exposições aqui no Museu aqui em Évora, levámos os jovens a ir ver cinema num cineclube que havia aqui em Évora. Peço desculpa, já não me recordo dos nomes em concreto. Sorão Mariana. E, portanto, ao longo do tempo, o que é que foi possível fazer com essas jovens? Foi uma intervenção que depois teve 2 anos. Foi que, para algumas delas, foi possível realinhá-las face ao seu percurso de transição para a adolescência e de construção identitária, que era uma das grandes questões. A grande questão da adolescência é a construção identitária. E, portanto, para umas delas foi possível desenhar esse percurso, quem elas eram, a sua história de vida, quais é que eram os horizontes possíveis para a vida de cada uma, e esse mesmo percurso permitiu que aos poucos algumas delas pudessem ter uma conduta mais normativa, uma conduta mais ajustada, mais apaziguada na relação com as pessoas da casa, fundamentalmente. Pensando no contexto de detenção. Sim, eu trabalho hoje, sou diretor de um contexto que é um equipamento que tem 3 valências, tem uma casa de acolhimento para jovens que têm doença mental, tem uma equipa móvel, à luz do modelo das equipas de saúde mental comunitária, que tem um enfermeiro, um psicólogo, um médico pedopsiquiatra, 2 psicólogos, um médico pedopsiquiatra e um assistente social, e no fundo o nosso papel é, de alguma forma, qualificar o sistema no contexto de Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, que tem quase 20 casas de acolhimento, tem 10 equipas de apoio à família, tem 5 missões de proteção de crianças e jovens, tem neste momento equipas também associadas ao acolhimento familiar. No fundo, o nosso papel é de qualificação do sistema no geral, nestas áreas da saúde mental, e de qualificação das equipas no trabalho mais vocacionado para o acompanhamento de crianças e jovens que têm doença mental ou estão em risco de doença mental. Portanto, esse é o nosso trabalho, para além depois da consulta de pedopsiquiatria, que dá. Mais questões? Dona Carla Maneiro, como ajudar alguém que vemos que precisa de ajuda mental, mas que não conhece? É uma grande pergunta. Uma grande pergunta, sendo óbvio que o primeiro passo para alguém que
quer cuidar da saúde mental, é o reconhecimento que não está bem. Portanto, dependendo do grau de proximidade, relacional dessa pessoa, ou seja, se for um colega, se for um familiar, é um trabalho que se vai estabelecendo de forma progressiva, portanto, não é numa única conversa, não é num único momento relacional que nós podemos desconstruir a ideia de que essa pessoa não está bem, mas é muito fácil, através de momentos relacionais que se possam ir, que possam ter uma sequência, que possam ter uma continuidade, ir validando áreas da vida da pessoa que não está propriamente bem, e essa consciência de que áreas da sua vida que não estão propriamente bem vão naturalmente tornar mais claro que o seu estado de saúde mental pode não ser o mais saudável. Né? Às vezes não é. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é, e os modelos, hoje fala-se muito, e isso tem ajudado muito a combater o estigma. Personalidades públicas, pessoas associadas ao desporto, pessoas associadas à cultura falam muito dos seus episódios de crise da sua saúde mental, ou mesmo doença mental. Há várias pessoas neste momento a falar, várias personalidades públicas. Eu acho que esse também é um recurso importante neste momento, perceber que eu não estou sozinho face aos sintomas que sinto. Há pessoas que até falam sobre isso publicamente, que estão neste momento a documentar muito bem aquilo que eu sinto. Isso também é uma possibilidade, convidá-la a momentos como este, palestras como este, em que isto possa ser falado, possa ser discutido. Há muitos conteúdos agora, com as plataformas então, há muitos conteúdos que podem ser visualizados, que podem naturalmente contribuir para isso, para uma maior clarividência relativamente a estas questões. Portanto, eu acho que estas possibilidades podem ser implementadas no sentido de a pessoa ter maior consciência de facto não está bem. Tentar uma ideia a propósito da questão do não conhecimento, que é o conceito da janela da oportunidade, não é? Que é, seja neste contexto, no contexto das dependências, isso é muito patente, ou seja, há pessoas de facto em que a questão do conhecimento pode ser, mesmo quando têm uma rede de apoio, uma problemática em si mesmo. Mas também é verdade que muitas vezes há circunstâncias, não importa quais, em que de facto o timing pode ser mesmo aquele, e aí toda a esfera envolvente, seja família, seja recursos de saúde, é verdade que às vezes falha no sentido de desperdiçar esses momentos em que a pessoa pode estar mais disponível, e se não é naquele momento, voa. Portanto, também ter noção que não é para não pôr a tónica na questão da pessoa que não quer, não é? Às vezes pode estar aberta em determinados momentos e eles têm de facto de ser aproveitados. Sim, se faz sentido esta noção. Eu estava agora aqui a pensar naquilo que é a realidade académica do Politécnico de Setúbal. Nós temos neste momento damos-nos conta cada vez mais, temos uma resposta estruturada no âmbito do SPOC, que naturalmente favorece e fomenta o apoio psicológico, mas estamos cada vez mais preocupados com essas questões, elas, talvez porque tenhamos maior consciência das mesmas, talvez porque elas têm intrometido cada vez mais, seja no exercício da docência, seja até no decorrer dos ensinos clínicos, enfim. As questões da promoção da saúde mental e da estabilidade da saúde mental dos nossos estudantes preocupa-nos cada vez mais, e elas aparecem de muitas formas, né? Aparecem no contexto de uma turma, é muito evidente um aluno que está muito isolado em relação à sua turma, né? Não pode estar bem, né? Em cursos de grande proximidade, de grande partilha, de grande necessidade de trabalho em conjunto, um aluno que está isolado, que tem uma especial inibição, tem uma especial contenção, que está sempre retirado dos momentos, que os colegas já não contam com ele, que é aquele, não é só o colega que é invisível, né? Mas é o colega que até os próprios colegas já não contam com ele. Para nós é um sinal de alerta evidentíssimo. Eu sou responsável por algumas unidades curriculares em que apoio muito os estudantes em movimento, muito em ação, com muito envolvimento do corpo. E quando o corpo se expressa, também diz muitas coisas, e, portanto,
quando o corpo está em ação, quando fazemos dinâmicas em que é preciso uma grande expressão do corpo, as pessoas que não estão bem também são dados importantes de avaliação. Naturalmente, no decorrer dos ensinos clínicos, é um contexto já de muita pressão, de avaliação, necessidade de avaliação muito recorrente, e, portanto, os alunos que têm mau desempenho ou que têm desempenho em que é preciso muito suporte, muitas vezes há questões de saúde mental associadas, não são só as questões dos alunos estarem mal preparados, de não serem alunos especialmente capazes, não, há muitas questões da saúde mental que se intrometem muito no próprio processo de aprendizagem, e, portanto, tudo isso são sinais de alerta muito importantes para os docentes, e eu acho que o que nós temos feito é com os alunos também falar dessas questões em aberto, em grupo de turma, para eles próprios também estarem muito atentos para colegas que eventualmente possam estar a traduzir alguns sintomas que não são muito abonatórios, nem são muito positivos para a sua saúde mental. Mais questões, reflexões? Não? Eu tenho, embora fazendo aqui um enquadramento da possibilidade de poder haver aqui alguma recorrência, pelo menos com a primeira sessão em que eu tive a oportunidade de participar, foi um tema que surgiu, mas que acho que era importante neste contexto da intervenção poder, mesmo que estejamos a repetir um bocadinho esta dificuldade, deixar aqui à discussão. E pegando um bocadinho na dimensão que enquadraste relativamente ao nosso momento de sociedade atual, não é? Portanto, evidentemente, fundamentalmente há uma tendência de individualização crescente, não é? Com todas as suas dimensões, políticas, sociais, a questão do digital, etc. Pegando nessa circunstância e tendo como certo que, e sendo este o âmbito dos primeiros socorros, ou seja, mais do que outra coisa qualquer, também uma dimensão falada pela doutora Ana, falar da questão de poder estar a visitar algo, mais do que tudo, temos algo que faz parte de uma responsabilização coletiva, não é? Portanto, esta noção de estar atento, muito que estamos aqui a falar, tem a ver com capacitar-nos para algo, para dimensões concretas neste contexto do âmbito da saúde mental, mas que na verdade dizem respeito à sociedade civil e que todos nós, como elementos dela, devíamos ter isto como, entre aspas, um dado adquirido, não é? Ou seja, nesse contexto, pegando na situação concreta, por exemplo, a questão do aluno que revela sinais de red flag, sinais de alerta, a pessoa com a qual nós recorrentemente passamos no corredor e reparamos que há ali qualquer coisa. Eu vou lançar primeiro a súmula que eu retirei dessa discussão e deixar-te a tua consideração a partir daqui, que é o que vem geralmente à baila relativamente aos primeiros níveis de dificuldade são a questão, nesta dimensão individual, de até que ponto é que eu próprio, pessoa que vou abordar o outro, posso estar aqui a correr algum risco pessoal, ou seja, até que ponto é que isto vai, entre aspas, sobrar para mim, não é? É uma dimensão que falamos. A segunda dimensão que mas vai valer de pena, não é? Portanto, esta noção de impotência. E uma terceira dimensão que eu acho que acaba no nosso dia-a-dia de ser, se calhar, a mais recorrente, que é se calhar eu não vou conseguir, em 5 minutos não vou conseguir, se é para estar ali 5 minutos mais vale não estar, e portanto como é algo que vai exigir uma dimensão temporal relevante, isso desmobiliza, não é? Portanto, partindo destes 3 obstáculos a priori, como é que a gente desconstrói a partir daqui para irmos de encontro a essa responsabilização coletiva? Nunca a saúde mental diz respeito. Tremendo. Não, é uma pergunta que é um desafio, não é? Que tem muitos horizontes de possibilidades de leitura.
Eu acho que, sim, numa situação de crise, a dimensão de tempo é muito importante. Ou seja, se eu estou muito pressionado pelo tempo, porque tenho que ir buscar o meu filho, tenho que ir dar uma aula daqui a 5 minutos, se tenho que ir para o ginásio, se tenho que ir fazer compras, enfim, se tem qualquer coisa na cabeça que me pressiona em relação ao tempo, mais vale não me aproximar. Qualquer situação de crise, qualquer situação de grande mal-estar, muito evidente, que de repente se intromete à nossa frente, precisa de tempo. Acho que essa dimensão de tempo é muito importante. Então eu não posso pensar na dimensão de tempo se escolho aproximar-me, escolho avaliar, escolho ser um recurso naquela altura para uma situação de crise. De todo. Depois a dimensão do espaço é muito importante. Contexto. Eu não conheço a universidade, conheço minimamente os corredores e o espaço, mas num cenário de crise, uma das coisas que se diz numa crise potencialmente muito desorganizadora e que irrompe de uma forma muito descontrolada, é importante isolar o que está a acontecer face a todo o meio ambiente. Portanto, quanto menor estiver aquele ambiente para a pessoa que está a viver uma crise, melhor. Isso quer dizer o quê? Afastar pessoas, né? Se for possível, encaminhar aquela pessoa para um espaço de maior contenção, em que possa estar uma ou duas pessoas com a mesma. Acho que isso é fundamental. E depois, naturalmente, se eu sou um colega que me apercebo disto tudo e que não tenho recursos especializados na área, se calhar a melhor coisa a fazer é pedir ajuda. No contexto da universidade, estou a dizer uma crise com esta expressão, com estes contornos, de ser difícil de avaliar, de ser difícil avaliar até se eu próprio estou em segurança, porque essa é uma das questões, não é? Quem escolhe intervir também tem que sentir que está seguro e também tem que sentir que está confortável com aquilo que está a acontecer ou que pode potencialmente acontecer, não é? Portanto, se eu sou um colega, se eu não tenho recursos, acho que a melhor coisa a fazer naturalmente é pedir ajuda, e não sei se isso está alguma coisa definida aqui no contexto da universidade nesse sentido. Se não tiver, naturalmente, acho que o 112 é sempre um recurso. Mais uma vez, se for uma crise com estes contornos que eu acho que foram os contornos que tu, de alguma forma, aludiste. Se for alguém naturalmente com formação e com capacidade, com experiência para intervir numa situação assim, os passos são esses, não é? Os passos são no sentido de prevenir a escalada da agressividade, a escalada do descontrole, e não estar pressionado pelo tempo, favorecer um ambiente e um espaço onde eu possa desenvolver uma intervenção que permita que a pessoa se reorganize ou que a pessoa tenha maior competência, maior capacidade de ela própria se ir autorregulando, e depois, nesse momento, é ir explorando a fonte do mal-estar, explorando que tipo de recurso é que a própria já mobilizou para se sentir melhor, explorando que tipo de renda que a pessoa tem. Fazer pontos. Sim. E no limite ser um recurso para encaminhar a pessoa para um cuidado de saúde mais especializado. E é isto. Vamos estar atentos e tentando. Claro. Há bocado tu disseste, Ricardo, e deixa-me partilhar um bocadinho convosco da minha experiência. Falaste que isso pode ser um momento de crescimento. Eu acho também que é uma coisa importante que devemos ter em conta. A maior parte de nós que lidamos com jovens, não é? Muitos deles ainda bem, sabemos que a adolescência é mais provocada, não é? E muitos deles saem de casa pela primeira vez e eu acho que todos eles passam por uma crise de desenvolvimento. Eu também gostaria muito que não olhássemos para a crise como uma coisa muito negativa. A crise faz parte da nossa vida, não é? A crise de desenvolvimento faz parte da nossa vida, faz da adolescência, quando casamos, quando namoramos, sei lá, estas coisas todas fazem parte, não é? Quando entramos para a universidade, um desenvolvimento. Pois há aquelas acidentais, se calhar ninguém queria ter, mas sabemos que vamos ter, ou pensamos que vamos ter. Eu penso que o que acontece também é que os miúdos hoje não são capacitados para lidar com a frustração, nem para lidar com as coisas, e dispõem obstáculos. Eu
acho que eles estão muito no facilitismo, porque realmente estão com facilidade. Eu quero saber sobre qualquer coisa. Vou ali ao chat ou outra coisa qualquer e dar um monte de informação. Eu vou ao Vaticano sem nunca lá ter ido, não é? Portanto, assim, extremamente fácil. E penso que os livros vão neste contexto, o facilitismo é extremamente fácil. E isto vê-se até nas relações de amizade, já nem falo nas relações íntimas, não pega-se lá, assim, pronto, é tudo muito bem, não é? Temos todos aí responsabilidades individuais, se calhar passa muito por aqui. Como é que isto se lida? Eu não sei, sinceramente. Eu tenho quatro filhos e às vezes estou toda baralhada, porque eles baralham completamente, não é? Agora, efetivamente, acho que tem que haver aqui uma postura de capacitação. A vida, não é? Quando for rosa, há frustrações, há coisas que nos bloqueiam um bocadinho, mas tem de lidar com elas, tem de fazer crises históricas e crises da cidade, porque a gente é tudo assim, não é? Portanto, preparar para estas coisas. E quando eles, se calhar, nos chegam aqui, há uma coisa da minha experiência que é, quando vem vir por isto, se calhar, como eles sabem que eu sou da área da saúde mental, isto é tipo um imã, vai tudo lá dentro, não é? Eu raramente tenho grandes discursos com eles. Ouço. Não resolvo o problema deles, é verdade, a maior parte das vezes não consigo resolver, mas ouvir. E eu acho que esta questão de nós termos disponibilidade para ouvir é fundamental. E às vezes, agora, vou falar também contra mim, uma das coisas que os militares podem chegar é que as pessoas não resolvem bem. Às vezes pode ser um bocadinho de manipulação, pronto. Mas é também verdade, um bocado isto. Temos alguma dificuldade quando a tudo a correr, de ouvir. Isso não é preciso grandes palavras. Porque às vezes o que nós dizemos, entrar aqui, sai ali. Ora, disponibilidade, estou aqui, o que é? E ouvir. E quando de facto encontramos situações que às vezes encontramos, não é? Então aí, se não temos capacidade de encaminhar, fazer a proposta de, olha, se calhar podíamos ir aqui. E da minha experiência, se houver esta postura de abertura e não crítica também, eu acho que podemos estar num contributo um bocadinho melhor. E descomplicar, porque às vezes nós também somos um bocadinho complicados. Descomplicar isto um bocadinho. Sim. Olha, desculpa, mas isto é Eu vou pegar de facto da minha experiência. reflexão, não foi combinado, mas já que cedo. Não, essas questões são ainda bem que falaste sobre isso, Fátima. A adversidade, a relação com a adversidade hoje em dia, com o risco, na infância desapareceu. O Carlos Neto fala muito sobre isso, há bocado falava do João dos Santos, agora falo do Carlos Neto. O Carlos Neto fala muito sobre isso, com muita propriedade, já publicou livros sobre isso. O risco desapareceu na infância. Nós fizemos desaparecer o risco na infância e fizemos desaparecer o corpo na idade adulta. E, portanto, não haver risco na infância e estar tudo muito acomodado e altamente protegido faz com que, de facto, nas diferentes transições, porque a vida é feita de transições, as coisas são vividas de uma forma muito mais intensa e muito mais exacerbada, porque não houve a oportunidade de viver diferentes riscos, diferentes adversidades, que fizeram parte das nossas infâncias. O Carlos Neto conta uma história bem a brincar e bem a sério. Eu não tive uma infância tão feliz assim, mas ele conta uma história muito engraçada, que quando ele era miúdo, um dos jogos que ele mais gostava e que ele mais guarda havia uma fila, assim, com uma fila de pessoas frente a frente, mais ou menos com 10 metros, e pegavam em pedras e mandavam pedras uns aos outros. Quer dizer, hoje em dia, se houvesse um educador, um professor ou um pai que aceitasse isso de uma forma serena, passiva e tranquila, era considerado um louco. Eu próprio, os meus filhos têm 5 e 7 anos, brinquei muito com eles em parques, e como estas coisas me estão muito presentes, fazia muita questão de brincar, de uma brincadeira muito ativa, e as outras crianças vinham todas ter comigo, e muitas vezes tive conversas não muito vistosas com pais que consideraram aquilo muito assustado, totalmente louco. Não é? Os meus filhos andam muitas vezes com fotos negras e tal. Se eu comparar, se os meus filhos puxarem as calças para cima e encostarem as pernas, vou achar que o pai é. Vou achar que o pai é. Mas esta é uma reflexão muito importante, naturalmente, porque a crise instala-se desta maneira neste momento, porque não há oportunidade, as crianças não têm a oportunidade de lidar com a adversidade, de lidar com o risco. Continuando esta reflexão,
Eu também partilho de uma reflexão. Eu sou adulta candidata e sou psicóloga. Eu creio que nós estamos um bocadinho desincronizados, pelo menos agora falo com a minha geração e por aquilo que nós estamos a ensinar. Nós estamos a ensinar com teorias e modelos do século XX, a maior parte, e efetivamente nós temos crianças e jovens neste momento a viverem na nossa realidade, mas noutra, que é online, e esquecemos isto. E aquilo que a Fátima referia, do falar, do escutar, do ver, do ouvir, é fundamental, temos que recuperar isso. Mas não é recuperar só para o sofá, para a hora de jantar. É recuperar também para percebermos em que realidade de onde é que eles andam e que nós também andamos. Eu também já tenho por mim, e pelos meus filhos e o meu marido, todos no telemóvel ao mesmo tempo. E isto é um grande desafio. Ninguém nos preparou para isto. E nós temos que preparar a próxima geração, as próximas gerações para isto. Mas estamos, em alguns momentos, parece que estamos a perder. Porque, efetivamente, se eu chegar ao pé do meu filho e lhe perguntar, tem 14 anos, o que é que tu estás a fazer? Ele diz, não, lá vem isto com essa conversa. E, portanto, eu preciso mesmo de mudar a minha abordagem como mãe, mas também como cidadã e como psicóloga. Nós não conseguimos lá chegar desta forma. Isto levava-me a outras questões. Informatizaram-se as escolas, deram-se computadores, telemóveis, smartphones a crianças e a jovens, mas não se preparou ninguém para esta vivência em várias realidades. E, efetivamente, nós hoje temos crianças e jovens a viverem recreios sem falarem com ninguém. Eles estão completamente sozinhos. Eu e o meu marido fizemos questão, durante algum tempo, de não dar telemóvel aos nossos filhos. Eles eram completamente excluídos, ninguém brincava com eles. E, portanto, nós temos uma dura realidade, que é para adultos e para crianças, que é lidar com mais do que uma realidade. Nós já não estamos só nesta dimensão, não é? Quer nós adultos, vivemos nas redes sociais, temos hoje aqui a nossa responsável pela comunicação do Centro de Investigação, não é? Estamos nas redes sociais, temos uma identidade, estamos nas